Senhoras e senhores, bom dia. A Câmara de Vereadores de São Borja, em conformidade com o regimento interno dessa Casa, e especialmente a resolução número 162, de 9 de setembro de 1987, realiza a partir deste momento sessão solene em comemoração à moção plebiscitária de 1888, em homenagem ao seu autor, vereador Aparício Mariense da Silva. Para dar início à solenidade, passamos a compor a mesa. Convidamos a excelentíssima senhora vereadora Lube Dinotto, presidente em exercício desta Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor José Luiz Rodrigues Machado, prefeito de São Borja, neste ato representado pelo senhor Cristiano Eduardo Wurfel, chefe de gabinete do prefeito. Comandante do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizada, o Regimento João Manuel, Tenente-Coronel Jaime Oliveira da Silva Lima, representado neste ato pelo 2º Tenente Rodrigo do Nascimento Isolan. Ilustríssimo senhor Leonel Paula Trindade Figueiredo, venerável mestre da loja maçônica Luz Invisível, representado pelo senhor Luiz Augusto Nólibus. Ilustríssimo senhor Emerson Dornelles Alves, venerável mestre da loja Coronel Aparício Mariense da Silva, representado pelo senhor Walter Padilha, que também é orador da loja maçônica Coronel Aparício Mariense e nosso convidado especial dessa solenidade. Nós agradecemos a presença das demais autoridades presentes ou representadas nas figuras do senhor Jairo Jesus Magalhães Andrade, Sérgio Saitenfus, também aos jovens da Ordem de Molay e também ao Rogério Hoffman, comandante da Brigada Militar de São Borja. Também aos vereadores Newton Bronzoni, Rony Martins e Eduardo Rocha. Passamos a palavra ao presidente dessa sessão, vereadora Lube Dinotto, para a abertura oficial dessa solenidade. Declaramos nesse momento aberta a sessão solene em comemoração à moção plebiscitária de 1888, em homenagem ao seu autor, vereador Aparício Mariense da Silva, patrono dessa casa. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Pirangas, margens plácidas, de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, acendeu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida,
nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplende, pátria amada, Brasil. Registramos também a presença do ex-vereador Giovanni Weber Contreira, presidente da gestão 2014, presidente dessa casa no ano de 2014. Com a palavra, então, o ilustríssimo senhor Walter Padilha, orador da augusta, respeitável, grande benfeitora Loja Maçônica Coronel Aparício Mariense da Silva. Excelentíssima senhora vereadora Lube Dinotto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores em exercício, ilustríssimos vereadores, digníssimos irmãos maçons, prezadas autoridades civis e militares, jovens da Ordem de Molay, convidados, senhoras e senhores. É com profundo respeito e honra que nos reunimos, como fazemos anualmente, no 13º dia do mês de janeiro. Celebramos a memória e o legado de um dos maiores filhos de São Borja. Uma figura essencial para a história do nosso país, Coronel Aparício Mariense da Silva. Nascido na Estância do Retiro, em 30 de maio de 1856, filho de Francisca Mariense e Manuel Francisco da Silva, demonstrou desde cedo um espírito à frente do seu tempo. Foi uma das figuras icônicas que, como temos em São Borja, a cada geração se destacam e moldam o futuro. Teve sua trajetória política, ingressando no Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, ao lado de grandes nomes como Demétrio Ribeiro, Júlio de Castilhos e Ramiro Barcelos, todos unidos pelos ideais positivistas que também nortearam as suas vidas. Na sua carreira foi marcada com um serviço público inestimável. Coronel Superior Comandante da Guarda Nacional em São Borja, deputado estadual da Assembleia Constituinte de 1891, tornou-se deputado federal pelo Rio Grande do Sul, sendo reeleito em 1897. Fundou o combatível Jornal 13 de Janeiro e serviu também como intendente em São Borja por 2 vezes e vereador desta casa. Apesar dos altos e baixos inerentes à vida pública, ele jamais se deixou abalar, preservando e defendendo com muito fervor as convicções em prol do progresso do nosso país. Quando falamos em Aparício Mariense da Silva, um momento se destaca com um brilho inigualável, que é a moção plebiscitária. Em uma data como hoje, há 138 anos, foi dessa tribuna que o então vereador subiu para propor e viu posteriormente aprovada a moção que rejeitava a possibilidade da implantação de um terceiro reinado. E discutia premente a necessidade da implantação da República. Essa ideia grandiosa, proferida inicialmente aos seus irmãos da augusta e respeitável Loja Simbólica Luz Invisível, ela rapidamente se espalhou. E o balaústre, que é a ata, registrava então uma decisão histórica. Essa decisão foi enviada às câmaras municipais e lojas maçônicas de toda a província e fora dela, inclusive, com uma adesão quase que totalitária. E era o necessário para o avanço desses ideais republicanos. A moção plebiscitária teve um objetivo de consultar a população, defendendo a iniciativa de colocar essa decisão transcendental na mão do povo. Foi uma decisão de um homem verdadeiramente à frente do seu tempo. Ele soube usar a sua influência política e o poder da imprensa para pavimentar o caminho da República.
cabe a nós, como cidadãos, especialmente para nós, como maçons, a responsabilidade de preservar essa história. Devemos nos reunir na Casa de Aparício Mariense sempre, presidente, para enaltecer o seu nome, garantindo que gerações futuras, como as da Ordem Demolei que estão aqui representadas, para que jamais esqueçam esses ideais. A memória de Coronel Aparício Mariense, ela é eternizada nesta Casa Legislativa, com um espaço dedicado a ele, adornando com motivos maçônicos, em uma das principais ruas de nossa cidade, que atravessa pontos importantes, no mural de um artista argentino, José Cura, na esquina das ruas General Canabarro com a rua Aparício Mariense da Silva, em uma loja maçônica que tem como seu patrono, levando seu nome há mais de 50 anos. Nos bustos, estátuas, na entrada do cemitério municipal, onde ele repousa desde 4 de maio de 1910. Santiago também rende uma homenagem, a cidade, nossa vizinha, Santiago, rende uma homenagem com uma das ruas principais com o nome de Aparício Mariense. Para concluir, permitam-me uma breve reflexão. A luz que banha o Ocidente, por vezes, pode parecer enfraquecida com o passar dos anos. Contudo, a luz que emana do Oriente é sábia. Ela jamais permitirá que os vícios sobressaiam. Que a sagrada pleia de seres iluminados adormeça ante o trabalho a ser executado. A sabedoria não permitirá que o orgulho obscureça a luminosidade, que deve sempre banhar o Ocidente. E a força não fraquejará ante a falta de luz, pois a inspiração que alimenta é farta, e sempre irá iluminar e equilibrar, dando o vigor necessário para o trabalho, mesmo que árduo e infindável. Senhoras e senhores, meus irmãos, convidados, nesta manhã nos reunimos para agradecer e para reafirmar o nosso compromisso com esses ideais. Ideais que norteiam a vida e nortear a vida desse grande homem. O seu legado sempre permanecerá vivo. Que possamos por muitos anos lembrar e celebrar este momento histórico tão importante. Obrigado. Com a palavra o vereador Eduardo Rocha, que falará em homenagem ao vereador Aparício Mariense da Silva, em nome desta casa. Senhora Presidente, senhores vereadores Matheus Bronzoni e Rony Martins, autoridades presentes e já mencionada no protocolo, a todos os representantes da loja maçônica Aparício Varrilo, a todos os convidados, servidores que se fazem presente nesta grande sessão solene em homenagem à moção plebiscitária Aparício Mariense da Silva. É com muita honra que participo dessa sessão em comemoração ao transcurso do 138º ano da história da moção plebiscitária Aparício Mariense da Silva. Um marco que ultrapassa a dimensão do tempo e nos convida a refletir os valores que sustentam a vida pública e a própria história do nosso parlamento. Nesse sentido, coube a mim fazer uma apresentação do nosso vereador, símbolo do nosso patrono. Para isto, além de, obviamente, socorrer-me a súmula biográfica e a história de Aparício Mariense da Silva, de autoria do samborgense, integrante da Academia Rio-Grandense de Letras, Fernando Otávio Miranda Odônia, com o seu ilustrado conhecimento e sua generosidade intelectual, muito tem feito pela preservação da história de São Borja e do Rio Grande do Sul. Fernando Odônia, inclusive, foi coautor da Heráldica do Brasão de São Borja, no longínquo ano de 1957. Utilizo também o conhecimento e a generosidade de outro Aparício, o nosso saudoso Aparício Silva Rilo, autor consagrado de inúmeras
contribuições e preservação da memória histórica de São Borja. Que no conhecido Perguntas e Respostas, edição comemorativa ao tricentenário de São Borja em 1982, dedica um item específico à moção plebiscitária de 1888, que hoje comemoramos. É necessário ressaltemos sempre a importância de São Borja na história do Rio Grande do Sul e do Brasil, que, aliás, entre outras denominações, São Borja é reconhecida como cidade histórica do Rio Grande do Sul, conforme Decreto Estadual 35.580 de 1994. Aparício Mariense da Silva nasceu em São Borja em 1856, época em que o Brasil era uma monarquia, e Aparício Mariense, com 18 anos, já ingressou na propaganda republicana. Com 20 anos passou a integrar a maçonaria e em 1881 participou da fundação do Clube Republicano. Em 1882, ano do seu nascimento, no ano dos nascimentos de Getúlio Vargas, seu sobrinho, foi eleito vereador, reeleito. Em 1886, já na República, foi coronel-comandante superior da Guarda Nacional, comandante da Guarnição e Fronteira em 1890, eleito deputado estadual constituinte, participou ativamente da Revolução Federalista em 1893 e foi eleito deputado federal em 1894, reeleito em 1897. Em 1900, foi eleito intendente, prefeito de São Borja, tendo renunciado em 1907 para tratamento de saúde, tendo falecido em 4 de maio de 1910. Na propaganda republicana, São Borja foi um dos seus primeiros municípios do Rio Grande do Sul a fundar o seu clube republicano em 1881. E seu primeiro presidente, outro ilustre vereador desta casa, Francisco Gonçalves Miranda, Aparício Mariense era o vice-presidente, e foi a partir deste movimento que incluiu de forma relevante os ideais da moção plebiscitária. Com o ideal republicano e ideais de liberdade, igualdade e humanidade, São Borja, 2 anos antes da libertação dos escravizados pela princesa Isabel, esta Câmara de Vereadores já havia declarado libertos os escravos no município, onde surge outra importante liderança política da época, Dr. Álvaro Batista da Costa, que foi fundador do clube abolicionistas em São Borja. O médico Álvaro Batista também foi deputado estadual e deputado federal por 4 mandatos. Foi ministro da Fazenda em 1918 a 1922. Podemos verificar a efervescência política de São Borja desde o século XIX. Desde antes do nascimento de Getúlio Vargas, a política sempre foi presente no cotidiano da cidade. Aparício Mariense e Francisco Gonçalves Miranda apresentaram, em meados de 1887, o texto bem mais cadente e mais amplo, a loja maçônica Vigilância da Fé, de quem eram irmãos, requerendo que a referida loja se dirigisse às congêneres em todo o país, manifestando-se contra o advento próximo ao Terceiro Império. No caso do falecimento de Dom Pedro II, atacado de grave doença, a loja aprovou a moção e logo após, em 31 de outubro de 1887, a moção foi apresentada à Câmara de Vereadores de São Borja. Em síntese, era de conhecimento público que o imperador Dom Pedro II enfrentava grave doença e os vereadores propunham
que, em caso de falecimento da Sua Majestade, fosse realizado a consulta à nação, fosse realizado um plebiscito para saber se a população desejava mesmo a continuidade do Império sob a condução da Princesa Isabel. Obviamente, a apresentação dessa moção gerou um intenso debate na Câmara de Vereadores, sendo na primeira sessão, em que foi discutida em 9 de janeiro de 1888, foi rejeitada. Após uma pequena modificação no texto, foi aprovada. A aprovação da moção gerou uma enorme reação dos defensores do Império, pois no dia seguinte o presidente da província, Dr. Joaquim Jacinto de Mendonça, suspendeu as atividades da Câmara e o ministro Barão de Cotegipe, por intermédio do ministro da Guerra, autorizou que fossem processados os vereadores Aparício, Francisco e Fidêncio, além de João Pereira Escobar, presidente da Câmara, que houvera se responsabilizado por sua publicação. A moção, não obstante, recebeu a adesão de várias câmaras municipais, dentre elas a de Dores de Camaquã, São Francisco de Assis, Caçapava, São Pedro do Sul, de vários clubes republicanos e de algumas câmaras do estado de São Paulo, com a saliência para a de Santos, que, liderada por Silva Joaquim, promoveu um grande comício público, emprestando sua inteira adesão aos termos do documento aprovado pela Câmara Samborgense. Os vereadores processados pela Câmara, imigraram para a República Argentina, retornando cerca de um ano após, quando impronunciados. Em 15 de novembro de 1889, a República foi instalada no Brasil, e a moção publicitária de São Borja podemos considerar que foi o primeiro grito oficial do republicanismo no Brasil Império. Abalando seus alicerces políticos e despertando para a nova ordem a consciência brasileira, já motivada pelo abolicionismo e pela propaganda republicana a nível não oficial. Vejamos a importância de São Borja. Apesar da distância dos centros decisórios do país, pela atuação corajosa de seus líderes, especialmente do nosso homenageado que hoje, vereador Aparício Mariense da Silva, participou com verdadeira paladina da República. Portanto, quero reiterar aos integrantes dessa casa a importância histórica de São Borja, desta Câmara de Vereadores, desta tribuna, dessa forma e de nossa responsabilidade de agir, atuar, debater, sempre com os mais altos padrões. É motivo de orgulho ser samborgense. É motivo de orgulho ser vereador desta casa. É motivo de orgulho integrar a Câmara de Vereadores Aparício Mariense da Silva. Meu desejo, ao final, é para que consigamos sempre mostrar às novas gerações a grandiosidade dos feitos que homens e mulheres realizaram ao longo da história de nossa cidade. Conhecendo, todos podemos valorizar mais e preservar nossa história. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Eduardo Rocha. E passamos a palavra, então, ao presidente dessa casa para o encerramento oficial dessa solenidade. Agradeço a todos os presentes, as autoridades, e convido a ouvirmos o hino do município de São Borja, e após o hino, declaro encerrada a sessão solene de 13 de janeiro de 2026.
1682, do Guarani, do Jesuíta, do Espanhol e do domínio português depois, das canções do pastoreio, mescladas à voz dos clarins, guerreira e chucra nasceste, glória da pátria, flor plantada em seus confins. Noiva do Rio Uruguai, rumo ao futuro vais, toda vestida pela flor azul do linho, toda enfeitada pelo ouro do cigais. Minha São Borja, terra vermelha como um coração, berço de dois presidentes, farol e guia nos destinos da nação.